Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um dia de AgroEffective Live Series aqui no nosso canal do Instagram. Hoje o dia é para falar sobre agronegócio. A gente vai conversar com o diretor executivo do Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, Gabriel Colli, falar um pouco mais sobre essa atividade tão importante, tão necessária aí para o nosso setor. Lembrando que as nossas lives, né, acontecem sempre segunda, quarta, sexta, às 18 horas. O Gabriel já está conosco, vamos chamá-lo aqui então para dar início ao nosso. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Nestor. Tudo bem? Tudo Tudo certo? bem? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar te recebendo aqui na nossa série de lives aqui da AgroEffective e para a gente conversar sobre um assunto tão importante, tão fundamental, como eu estava falando aqui no início, da aviação agrícola, né? Que é um setor fundamental e essencial para o nosso, não só para o agronegócio, mas a gente tem visto aí notícias já de diversas atividades que a aviação agrícola acaba cumprindo também e trazendo benefícios, né, para a sociedade. Exato. Primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente fica muito feliz com a oportunidade de participar da série de lives da AgroEffective. Temos acompanhado algumas, né, na medida do possível, te parabenizar pelo trabalho, né, pelo profissionalismo, né. Alguns detalhes nos chamam a atenção, né. Um detalhe muito simples, né, de você ter feito contato com o nosso assessor de imprensa, por exemplo, né. Isso é um detalhe simples de que a ordem das coisas devem ser respeitadas e organizadas, né. Não é pelo fato de que a gente tem um mundo virtual que mudou que a gente tem que quebrar todas as regras, né. Então, o seu profissionalismo tem nos chamado a atenção. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite mesmo de estar aqui hoje. Não, a gente que agradece, e a gente que também trabalha com assessoria sabe o quanto é complicado muitas vezes o pessoal que faz esse link direto, né? E o Castor aí com vocês faz um grande trabalho, um trabalho excepcional aí de promoção também da aviação agrícola nacional, né? Gabriel, a gente acho que dá o início um pouquinho falar sobre a aviação agrícola, né? Como é que está esse momento para a aviação agrícola? A gente tem hoje um 2020 que é totalmente atípico nas nossas vidas. Claro que no caso do agronegócio, o agronegócio continua andando normalmente, né? Não pode parar, como se diz aquela frase, o agro não para, mas existe também, né, várias questões aí que o mundo está vivendo nesse momento, e a aviação agrícola, como não pode deixar de ser também, faz parte dessas atividades que também tem suas modificações, suas alterações, né? Sem dúvida, né? O que a gente tem dito é que a aviação agrícola não vive numa ilha, né? Então, com certeza, a gente é afetado pelo momento. Fazendo uma retrospectiva muito breve, né? 2019 foi um ano muito bom para a aviação agrícola. 2019, a aviação no Brasil todo cresceu 4%, que é um índice bastante interessante em relação ao ano anterior. A gente cresceu 50% nos últimos 10 anos, então 2019 foi um dos melhores anos. A aviação agrícola brasileira é a segunda maior frota do mundo. A gente só perde hoje para os americanos, né? A gente tem hoje pouco mais de 2.300 aviões agrícolas no Brasil. Os americanos têm 3.500. Porém, o Brasil está crescendo mais. Isso, obviamente, é reflexo da nossa agricultura que também cresce. O 2020, né, como você disse muito bem, começou muito bem. A gente vinha num crescente, numa perspectiva muito interessante. Muitas empresas, principalmente pegar do centro-oeste, do norte do Brasil, de aviação agrícola, importando aviões, comprando aviões de grande porte para implementar suas frotas. E aí vem essa pandemia que nos atinge direto, né? Não tanto no trabalho, porque a aviação agrícola foi encaixada como atividade essencial, então ela não precisou parar suas atividades, porém, a começa a ficar difícil pagar a conta agora, né? Porque esses aviões foram importados em dólar, né? Quando foi feito o negócio, o dólar estava a R$ 3 e alguma coisa, né? Agora o dólar a R$ 5 e alguma coisa. Isso já está impactando a nossa vida também agora nesse meio do ano, onde é o nosso período de entre safra e das manutenções das aeronaves, onde tudo é cotado em dólar. E aí, realmente, a gente tem orçamentos 30, 40, 50% maiores, né? Isso está nos preocupando um pouco. Os empresários têm nos trazido essas demandas. Há uma preocupação que a conta maior ainda ela está por vir.
a preocupação é sim com a próxima safra, com a capacidade de investimento do produtor rural, com a capacidade das nossas empresas de suportar esse dólar nessa altura, né? Os nossos números de produção sim são bons, agora a preocupação com o lado econômico ela é muito grande da nossa atividade hoje, que ela vem muito bem, vem crescendo, porém agora essa variação cambial afetou diretamente, porque a nossa atividade em especial ela é diretamente relacionada à variação cambial, né? Dólar alto, fica tudo mais caro na aviação, consequentemente você tem que repassar preço, mas a gente sabe que isso na prática não é assim, né? O produtor rural não tem como suportar uma carga maior, não tem como pagar uma conta maior. Então a gente tem um ano ainda de muita incerteza. Isso varia de cultura para cultura, sendo do arroz, da cana, do milho, do soja, depende a cultura, mas ainda um ano de muita incerteza e de apreensão, né? Óbvio, de otimismo, mas com muita apreensão. Como que vai ser ali na frente? A gente estava falando do Castor, ele entrou agora aqui, está nos acompanhando, já te mandar um abraço, obrigado aí o Castor pela intermediação aí que teve para a gente ter esse bate-papo aqui no nosso Instagram. Gabriel, a gente tem aí visto, né, o quanto a safra, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, teve um problema muito grande, né, com a questão da estiagem, né, que foi um problema sério que ocorreu. Isso trouxe algum impacto também para a aviação agrícola, de alguma forma? O impacto direto, né, nossa estimativa, nós temos 49 empresas associadas no Rio Grande do Sul, o impacto direto é uma redução de área voada na média do estado de 30%. Ou seja, a cada 10 hectares se deixou de voar 3 esse ano em função da estiagem. Né? E realmente nos afetou bastante, e considerando que no Rio Grande do Sul, em especial, a safra anterior também não foi das melhores. Ela não foi ruim, mas ela não foi das melhores do último ciclo que a gente analisa dos 5 anos. Então, esse ano, em função da estiagem, a gente voou menos no soja, voou menos no arroz, voou menos no milho também, né? Porque o milho aí, em algumas regiões do estado, praticamente, ele foi dizimado pela seca, né? Então o impacto ele foi pesado, né, no Rio Grande do Sul aqui com a estiagem. Não imagino o quanto deve ter sido, né? Atingiu diversos setores aí, a aviação agrícola, como a gente falou, né? Não fica de fora, né, do mundo, como a gente fala. Mas também falando sobre a aviação agrícola, né? A gente também tem, certamente a aviação agrícola é um setor que geralmente é muito atingido também a sua imagem junto à sociedade civil, especialmente na questão aí quando se fala dos produtos defensivos agrícolas, né? Muitas vezes o pessoal gosta de usar aquela imagem do avião passando por cima de uma lavoura para dizer que algo está acontecendo errado, o que não é verdade, o que a gente sabe que muitas vezes é um exagero muito grande, é uma imagem que não é verídica, né? O SINDAG a gente vê trabalhando muito forte também nessa imagem de poder mostrar esse benefício da associação da aviação agrícola, né? Uma coisa bastante interessante, né, de contar para as pessoas que a aviação agrícola, ela nasceu faz quase 73 anos no Brasil, e nasceu no Rio Grande do Sul, né, para combater uma infestação de gafanhotos, inclusive, que depois nós vamos falar algo também a respeito. E ao longo da sua história, ela é muito relacionada à aplicação de defensivos. Por motivos óbvios, né, que foi como ela começou a sua atividade, aplicando inseticidas aí contra os gafanhotos, porém, hoje a aviação trabalha no combate a incêndio, na adubação de pastagem, adubação de outras lavouras também, atua em uma série de atividades que as pessoas não fazem ideia, aplica muito produto biológico também, as pessoas não têm noção disso, e também não têm muita noção que a aviação agrícola respeita uma legislação federal do Ministério da Agricultura e da ANAC, que é a Agência de Aviação Civil. Ou seja, uma empresa de aviação, para poder operar hoje, ela precisa ter o seu registro no Ministério, suas aeronaves, um agrônomo com curso, e ela só vai fazer a aplicação do que for receitado. Ou seja, o avião é apenas a ferramenta de aplicação. O avião não sai aplicando a Deus dará, né, como alguns acham que é, qualquer coisa, né? Então há uma recomendação. E percentualmente falando, no Brasil, a aviação agrícola ocupa um espaço muito pequeno. A aviação aplica, não chega a 15% de tudo que é aplicado em defensivos no Brasil.
mesmo com 2.300 aviões, né? Então vejam como realmente a aviação carrega um peso, uma relação da imagem do avião agrotóxico muito forte. Muitas vezes por falta de conhecimento mesmo. As pessoas não têm noção, acham que é um avião que vai ter mais problemas. E pelo contrário, né? Com o avião você tem muito mais controle do que você está aplicando. Pela tecnologia que você tem dentro da aeronave e pela preparação do piloto, do profissional que ali está. Porque não é qualquer pessoa que vai sair fazendo voo. E todo esse regramento, toda essa rastreabilidade que a aviação agrícola tem hoje, nenhum setor do Brasil tem. E não é por acaso que, inclusive, ano passado, o Ministério da Agricultura reconheceu a aviação agrícola e incluiu a aviação agrícola dentro da Câmara Setorial de Agricultura de Precisão, porque reconhece que a aviação agrícola é uma ferramenta muito precisa, ou seja, que realmente tem tecnologia envolvida e tem muita segurança, né? É um dos nossos principais trabalhos, né? Tá na pauta do Castor aí, né? Que é um plano gigante de comunicação, que não é mudar a imagem perante a opinião pública, mas levar informação de qualidade para a opinião pública, as pessoas entenderem como a atividade funciona. Então a gente precisa, né, assim como o agro como um todo, por isso parabéns pelas lives aqui também, a gente tem que comunicar mais, né? A gente precisa comunicar mais com a sociedade. Então, muito desses mitos criados é culpa do próprio setor, que por muito tempo não comunicou, não foi presente, se preocupou muito em trabalhar, o que também estava certo, mas a gente tem que comunicar, tem que dizer o que está fazendo e como está fazendo. É muito que eu coloco aqui muitas vezes, Gabriel, até com aqueles que a gente trabalha, né, que a gente tem muitas vezes uma comunicação reativa a determinadas questões e, na verdade, como vocês estão falando, de fazer uma comunicação muito mais propositiva e educativa, né, que seria esse o caminho aí, e o SINDAG está de parabéns aí pelo que a gente observa, né, vem fazendo a comunicação dessa forma das suas atividades e da atividade agrícola, né. Mas falaste de uma questão importante aí que é o profissional, né, o piloto. Eu me lembro que uma vez, faz uns quase 10 anos, eu ainda estava em veículo de comunicação, eu tive que fazer um caderno num jornal sobre aviação agrícola. E a ideia era contar a vida de pilotos, né, de aviação agrícola, a vida de quem vivia, né, isso. E a gente vê, como falaste, não é um trabalho fácil, não é uma coisa assim, vai lá, tira um brevet e deu, né? Tem toda uma série, muito mais que até muito mais difícil que um piloto comercial, né? Exatamente, né? Para quem não entende, né, a forma que a gente tem explicado, né, como que se forma um piloto agrícola? A forma que a gente tem explicado sempre é a carreira do piloto agrícola é a pós-graduação de qualquer carreira na aviação. Porque a especificidade que precisa ter para trabalhar ela é muito grande, né? O nível de detalhe, a sensibilidade, a preparação. O piloto agrícola faz todos os cursos de formação primeiro, depois que ele tiver todas as formações que ele vai fazer o curso para ser um piloto agrícola. Inclusive, muitos aí que já trabalharam na Gol, na Latam, na Azul, depois fazem o curso de piloto agrícola, né, que é muito mais complexa a atividade do piloto agrícola. Então, é preciso que se respeite muito esse profissional, que é o piloto agrícola, porque ele tem uma carga de preparação muito grande. São anos de capacitação e de investimento financeiro, que é cara essa formação, inclusive, né, em um mercado que hoje está muito concorrido, a gente tem muitos pilotos no Brasil, porque a aviação cresceu, obviamente, e mais pessoas procuraram também querer trabalhar nessa atividade, e as escolas de aviação também formaram muitos profissionais nos últimos anos, mas a gente sempre faz questão de deixar muito claro para a população de que esse profissional ele é muito bem capacitado e todos os anos ele tem que renovar seu exame médico, sua carteira, uma série de documentos com a ANAC, com uma série de questões que se faz necessário. Então, realmente, a carga burocrática e de legalização que tem dentro dessa atividade é muito pesada. Tanto é que, né, quando as pessoas nos procuram, né, para abrir uma empresa de aviação ou para seguir a carreira, tem pessoas que não fazem a mínima ideia de tudo que precisa. Tanto é que muitos acabam desistindo, né? Tamanha complexidade que é você abrir uma empresa de aviação agrícola, manter funcionando
e o profissional estar em dia para atuar, né? Dentro, como diz o Castor, aqui na Força Aérea Agrícola, né? Não é para qualquer um, né? Tem que ter uma formação muito grande. É um voo de risco, a gente sabe disso, não tem nenhuma dúvida disso, é um voo de risco, por isso o preparo ele é muito grande, né? E a gente tem visto aí, né? Falo isso com muito orgulho, estou há quase 5 anos na atividade, um nível de profissionalização cada vez maior na atividade, que são essas as pessoas que vão permanecer no setor, inclusive, e levando uma imagem melhor, né, Nestor? Que é o que a gente precisa, né? Profissionais melhores levam uma imagem melhor da atividade para fora. Não, com certeza, né? Essa profissionalização mostra também a seriedade do trabalho das empresas, do setor como um todo, para poder justamente trazer esses benefícios para a sociedade. Aqui está o Thiago também, Textor, falando excelente colocação, né? Também fazendo um comentário em cima aí das suas palavras, Gabriel. E tem aqui então também só para lembrar para o pessoal, né, que quiser também mandar mensagens, né, fique à vontade aí para a gente vai lendo e repassando na medida do possível. Gabriel, falaste ali, né, do início da aviação agrícola, né, que o combate foi para uma questão de combate, né, a gafanhotos. E agora em 2020 a gente teve, né, foi muito noticiado, foi muita gente até, de certa forma, brincava, né? Depois da pandemia veio uma nuvem de gafanhotos, mais uma praga, né? Mas a aviação agrícola teve uma participação fundamental aí também no preparo, né, desse combate nos países vizinhos e também preparada aqui, no caso de ela chegasse no Brasil, né? E estamos no meio disso ainda, né? Afinal de contas, a nuvem de gafanhoto segue na Argentina, ela não se dissipou ainda, e é importante que se diga que esse é um fenômeno natural, que ele ocorre todos os anos. Essa nuvem de gafanhotos, anualmente, ela está na América do Sul, e tradicionalmente aí na Argentina, eventualmente no Chile, Bolívia, também em alguns lugares. Mas esse ano, em virtude que a gente teve, né, um aumento da temperatura aqui no Rio Grande do Sul, ela começou a aproximar da fronteira, e começou a preocupar todo mundo, e causou um alerta muito grande, e o SINDAG foi convidado pelo Ministério da Agricultura para colaborar na montagem de um plano, caso necessário, né, combater os gafanhotos aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, a gente estivesse preparado, né? O Ministério ainda está trabalhando nesse plano. É importante que se reconheça o trabalho da Secretaria da Agricultura também nesse monitoramento da fronteira, principalmente com o país vizinho, com a Argentina, com o Uruguai. A gente teve notícias que a nuvem ainda está lá hoje, né? A mais ou menos uns 180 quilômetros da nossa fronteira. Mas, como se disse aqui, estamos literalmente voltando às origens, né? A aviação agrícola nasceu para combater gafanhotos lá em 47, na região de Pelotas, né? Nas lavouras de arroz. Depois, na década de 70, uma nova invasão, e agora esses gafanhotos nos preocupando aqui do lado. E por que esse plano é tão importante estar pronto? Primeiro, nos causou estranheza que o Ministério não tinha o plano, mas tudo bem, vamos fazer o plano, né? Para que esse plano estivesse pronto. Porque se os gafanhotos não entrarem agora, daqui a 5 meses eles vão entrar no Brasil, ou daqui a 1 ano. Então é importante que você tenha um plano de contenção pronto, preparado, porque o que diz nesse plano? O que cada órgão e cada pessoa, cada profissional envolvido, enfim, tem que fazer. A equipe de solo faz isso, usa aquele produto, a equipe aérea faz aquilo, para que a gente possa proteger as lavouras, que é isso que a gente precisa, né? Proteger as lavouras, porque... E por que tem que ser um plano integrado, tem que ser de governo? Porque o gafanhoto não vai atacar só a lavoura do Nestor, né? Ele não sabe da lavoura do Nestor, ele vai atacar vários locais, ou até uma cidade, a gente não sabe exatamente, né, sobre o comportamento 100% desse inseto. Então, por isso, esse plano integrado se faz necessário, e a aviação agrícola está a postos, né? A gente colocou à disposição, já faz 3 semanas, do Ministério da Agricultura, toda a frota gaúcha, né? São 420 aeronaves, e na fronteira lá tínhamos 45 aeronaves à disposição a qualquer momento para fazer esse combate. E fechando aqui, dizendo que os nossos amigos argentinos estão nesse combate, né? Usando avião, inclusive, né? Teve voo lá na última sexta-feira, tentando aí combater essa nuvem de gafanhoto, né? Quando eu falo combater, é evitando que ela cause prejuízo. É isso que eu quero dizer quando eu uso a palavra combater. Sim, inclusive teve, né, algumas reuniões, alguns trabalhos integrados aí com a Argentina, com o Uruguai também, juntamente com o Brasil, aí, com a participação do SINDAG, para buscar uma solução única, né, para todos os 3 países, no caso. Exatamente, e a gente segue insistindo nessa tentativa de cooperação
entre os países, né? Eu até fiz uma brincadeira, a gente fez uma reunião semana passada aí com o pessoal do Mercosul e todo mundo preocupado com a fronteira, né? Eu perguntei, mas alguém avisou os gafanhotos que ali é a fronteira, né? Porque talvez ele não respeita, né? Talvez o gafanhoto vai parar direto lá em Porto Alegre, né? A gente não sabe, né? Então, por isso é importante esse monitoramento total dos nossos países, né? Mas você falou muito bem, a integração é muito importante. Daqui a pouco a gente não precisa esperar os gafanhotos chegarem no Brasil, a gente pode usar a nossa frota para combater na Argentina. E aí sim fazer um controle lá e evitar que eles entrem no Brasil. Isso é integração. A gente motivou, inclusive, o Ministério da Agricultura para que motivasse, né, os ministérios da agricultura vizinhos também, para que a gente tivesse uma integração, né? Tanto se fala do Mercosul, né, que esse Mercosul possa funcionar na prática para resolver problemas, né? Isso que a gente precisa, né? Então, a gente espera, né, sinceramente, que possamos avançar com esse plano para que isso esteja pronto, porque para quem viu as imagens é assustador esta nuvem aí com 10 quilômetros de extensão por 3 quilômetros aí de largura. São quase 400 milhões de gafanhotos e eles, tudo que é vegetal no caminho deles param, eles destroem com tudo. Então, imagina, a gente viu lavouras na Argentina aí sendo dizimadas pela praga. Então, a gente tem que ter muita precaução e muito cuidado com isso. É verdade. Até a Camila Diniz aqui manda, né, uma mensagem. Aviação agrícola fazendo a diferença também. Obrigado, Camila, aí pela tua mensagem. Mas, Gabriel, também, né, a gente falou, né, dessa questão aí dos combates, né, porque é uma coisa normal a gente ver, né, agora se aliando a aviação agrícola, esse combate das pragas de gafanhoto, né, fazendo todo um plano sistemático para conter isso, caso chegue aqui a gente ter essa preparação, né, mas também a gente vê, falaste também dos incêndios, né, muitas vezes tu vê imagens pelo mundo, quando aparecem grandes incêndios em diversos locais que acontecem, um avião agrícola passando, né, ajudando nesse combate, né, isso mostrando toda essa importância, né, da aviação agrícola para a sociedade como um todo. O combate a incêndios é um ótimo exemplo de como o setor pode colaborar muito com a sociedade. A gente teve recentemente, esse ano aqui no Rio Grande do Sul, um incêndio em Alegrete, aí, há meses atrás, onde um avião agrícola de uma associada nossa que fez o combate lá numa lavoura de pastagem onde estava sendo totalmente consumido pelo incêndio. A gente teve aqui, agora também no mês de março, né, com essa estiagem toda do Rio Grande do Sul, né, estávamos sujeitos a isso, né, a incêndio, muito mais, tudo seco. Na área de preservação do Banhado Grande, que é próximo aí de Porto Alegre, teve um incêndio em março e, em virtude de demorar o contato, queimou uma área muito grande da reserva, não precisava ter queimado. Se você tivesse um plano organizado de comunicação, o próprio governo do estado ter uma comunicação com as empresas seria muito rápido, porque a gente acabou recebendo a comunicação 12 horas depois que o incêndio tinha começado, já tinha acabado já praticamente. Então, e aí alguns estados, né, que são referência nisso, vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que tem uma política estadual de combate a incêndios com a aviação agrícola, onde a gente tem muitas empresas com um curso preparado para fazer o combate a incêndio, inclusive um curso começa a semana que vem para preparar os pilotos, que quando há um incêndio em florestas, essas aeronaves são acionadas para fazer o combate. O estado de Goiás também é um exemplo nisso, Bahia também, onde os incêndios florestais todos os anos são combatidos com um avião agrícola, Mato Grosso também, então é uma das atividades que a aviação agrícola mais tem feito, só que a gente tem um grande desafio, que é desmistificar a imagem do avião da embalagem de agrotóxico, né? Ou do defensivo, o termo que quiserem utilizar, né? Para mostrar para todo mundo que o avião é só a ferramenta de aplicação. E aqui no combate a incêndio a mesma coisa, é a ferramenta que ajuda a combater, porque o avião sozinho não combate incêndio, é importante se diga isso. É importante se diga que o avião ajuda a equipe de solo, né? Que vai lá, faz toda a preparação, a organização, o monitoramento para o avião, que aí consegue carregar 2.500, 3.000 litros de água numa única carga, e aí ajudar nesse combate. Então a gente tem feito esse trabalho de levar essa informação, de comunicar isso, mas principalmente de fazer um trabalho preventivo, como você falou antes, com os órgãos, com os veículos de imprensa, de levar a informação, de mostrar, olha, a aviação
além disso, também faz isso. Né? A gente, obviamente, que o maior percentual é combater pragas e doenças nas lavouras com os defensivos, que são recomendados e autorizados pela Anvisa, pelo MAPA e pelo IBAMA, né, com o agrônomo que assina. Porém, a gente também combate incêndio, a gente também faz uma série de outras atividades, faz adubação, consegue fazer uma série de atividades, né, que muitas vezes as pessoas não fazem a mínima ideia por esse mito, né, que se criou do defensivo. Né? Mas é nosso trabalho, né? Por isso que o Castor trabalha aí umas 18 horas por dia, né? Para melhorar cada vez mais a nossa comunicação. Não, mas tá certo. Está fazendo um bom trabalho, com certeza a gente vê aí o quanto a aviação agrícola está fazendo e o Castor aí está sendo peça fundamental dentro dessa engrenagem toda aí que o SINDAG tem, né? Mas também outra questão também, até falando em comunicação, né? A gente vê que o SINDAG ele tem atuado bastante também, né? Em eventos, em diversas áreas, né? Participando bastante ativamente para mostrar isso também, que é um plano aí que o SINDAG trabalha. A gente tem esse contato aí muito forte, geralmente quando ocorre a abertura da colheita do arroz, né? Juntamente com o SINDAG, aí já que a gente presta esse trabalho também para Federar Arroz, né? Durante esse período todo do ano, especialmente na abertura da colheita. Mas, claro, né, também tem o seu Congresso Agrícola, obviamente que a questão da pandemia também trouxe aí essas dificuldades. Mas o SINDAG, pelo que a gente vê, também se movimentou bastante, tem feito muitas atividades online, né? Exato, né? O primeiro ponto que você traz, ele é fundamental. A gente colocou na estratégia, quando redesenhou ela lá em 2016, que precisamos estar nos eventos da agricultura e que tenham relação com a sociedade, nos principais do Brasil. Por aí vai a abertura da colheita do arroz anualmente e o esforço, né, pelo terceiro ano consecutivo, colocando uma aeronave para que os visitantes possam ter acesso e conhecer como funciona a ferramenta. Aí vai a Expo Inter, a Expo Direto, o Show Rural Cascavel, Bahia Farm Show, a Agri Show em Ribeirão Preto e outras feiras também, né? Então, que obviamente esse ano ficam todas comprometidas praticamente, né? Porque a última que a gente esteve foi na Expo Direto Cotrijal, no mês de março, né? Aí depois disso a lógica da pandemia e tem obviamente atrapalhado todo mundo. E daí veio a ideia de fazer nosso congresso web, né? A gente está nesse momento, nos meses de junho e terminando em 30 de julho, o nosso congresso web, com palestras terças, quartas e quintas-feiras, onde a gente tem tido um resultado, digo a todos que nos acompanham aqui, surpreendente, né? A gente tinha muita dúvida se as pessoas iriam participar das atividades, né? Porque está acostumada com presencial, né? Não é uma normalidade fazer tudo via web. E começamos, e para nossa surpresa, todas as palestras aí tem muita gente participando, 250, 220, 400 pessoas. Esses dias a gente fez um debate, inclusive, sobre o arroz, né? Inclusive o presidente da Federar Arroz esteve presente, o Alexandre Velho. A gente teve quase 600 pessoas participando daquele debate sobre arroz. Então, via web, né? O que seria inimaginável. Presencialmente, a gente jamais reuniria tanta gente. Então, nos abriu um leque de oportunidades bem interessantes, né? Tem nos feito olhar com outros olhos para os eventos via web. A gente tem melhorado muito. A Marília, que é a nossa coordenadora do evento, aí tem buscado novas alternativas para manter a atratividade, porque uma coisa é o presencial, né? Que você tem um tipo de atrativo, agora o via web é um outro tipo de atrativo, mas tem dado muito certo. A gente não tem, em função da pandemia, a diretoria nos cobrou, né, que a gente buscasse alternativas para atingir os públicos que a gente precisa atingir. Principalmente aí, atender também expectativas dos nossos expositores do Congresso, que esse ano não vão ter o contato com o seu principal cliente, que é o empresário da aviação agrícola, o piloto, o agrônomo. Então, de alguma forma, com o Congresso Web, a gente quer manter esse ambiente operando, esse ambiente funcionando aqui, para que as pessoas possam ter acesso. Então, só para fechar aqui, no mês de junho, foram quase 8.000 pessoas que participaram dos eventos, nas 4 semanas de junho. Então, realmente, tem sido um resultado bastante interessante. Até a Marília que mandou, acho que uma mensagem que a aviação agrícola é orgulho para o Brasil. A Marília participando aqui também, assistindo
a live. Mas esse é um desafio, né, que se tem agora, né, do que se chama, né, de novo normal, que se coloca, obviamente, que a gente vai esperar que essa pandemia passe e logo, logo vai passar e vamos ter essa retomada das questões presenciais, mas a web também vai acabar vindo para ficar, né, também para se fazer essa mescla, né, daquilo que é presencial e daquilo que é online, até em outra área que a gente vem conversando, né, com algumas áreas culturais, né, também a gente tem uma live sobre cultura, eles colocam muitas vezes que a partir de agora, mesmo tendo os shows presenciais, vai existir uma mescla junto com o virtual, né, porque o público realmente descobriu, né, essa nova atividade que é o online, né? Exato, descobriu, viu que é possível aprender. Obviamente que a gente tem um grande desafio, que é levar conteúdo de qualidade, e fazer com que o evento via web funcione. Que muitas pessoas acreditavam que o web não funciona, que é de qualquer jeito, mas não, o evento via web ele requer uma preparação muitas vezes até maior do que presencial. Você tem que conectar 4, 5 palestrantes diferentes para um debate. Isso é desafiador para quem está organizando. Tem que escolher muito bem uma plataforma que funcione, uma plataforma que atinja a expectativa, uma plataforma que atinja principalmente o público que você quer, né? Não adianta você fazer uma live no Instagram, que é o que a gente está aqui hoje, se o seu público não está aqui, né? Então você precisa entender também onde é que está o público, entender qual é a melhor ferramenta que você vai utilizar. E a gente acredita também nesse equilíbrio, que assim que essa pandemia for minimamente aí controlada, a gente tiver condições de retomar algumas atividades, que a gente retoma as atividades presenciais sim, mas que o web vai continuar com muita força. Que a gente vai trabalhar muito web no complemento, algumas atividades talvez só no web, né, até por questões de custos, de otimização. Acredito que a gente, se achar esse meio termo, esse equilíbrio, nós vamos poder potencializar muitos resultados. Você tocou num segmento muito afetado, que é o setor cultural, que realmente os eventos aí foram dizimados e são setores que tradicionalmente eles precisam do ingresso, né? Ele precisa do público para a bilheteria é o que banca aquilo, né? Então é um setor que também está tendo que se reinventar. A gente teve um exemplo na sexta-feira, tem uma colega nossa que é a Nara, né? Ela participa de um grupo de teatro e sexta-feira foi o primeiro a live do teatro. Eu achei sensacional. Né? Só ficaram 2 meses preparando, porque a gente não tinha noção como é que seria. A gente estava curioso para ver como é que seria, né? Mas um teatro que a gente ia sempre lá assistir sentadinho, consegui assistir da minha casa e foi espetacular. Obviamente, demanda muito trabalho de preparação, tinha o diretor, os atores, tudo isso da peça. E fazer via web, o desafio é muito maior. Então, mas todo mundo vai ter que se adaptar, porque a gente não sabe quando, né? E de que jeito essa pandemia vai passar. Então, a gente tem que procurar nos adaptar ao quanto antes. O SINDAG já resolveu que eventos presenciais só em 2021, né? O segundo semestre todo a gente segue nesse modelo, com depois Congresso Web, os nossos seminários, encontros de associados, todos via web, para acompanhar como isso vai para 2021, mas já tomamos essa decisão para poder nos organizar o quanto antes. Esse também, né, é um detalhe também que eu ia te perguntar também, Gabriel, porque o SINDAG ele promove esses seminários regionais, leva para as regiões também, né, eu me lembro de muitas vezes ter essas reuniões em regiões, né, e a ideia também agora é se colocar virtualmente, né, essa questão aí de poder fazer a realidade regional também, mas via web. Exatamente, né? Se pegar lá nos meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, a gente fez eventos, passei aí quase 5 semanas viajando, finalizando lá na abertura da Colheita do Arroz, que aí terminei uma rodada pelo Brasil. A gente viajou pelo Tocantins, pelo Mato Grosso, Piauí, Maranhão, um pedacinho da Bahia, São Paulo também, com os eventos presenciais, regionais, como você disse. Só que a gente já tinha uma série deles programado para ao longo do ano, que é onde a gente aproveita para encontrar o associado, porque a gente tem sócios hoje em 18 estados do Brasil. Então a gente aproveita para encontrar o associado e todos os seus colaboradores, pilotos, os parceiros da região. Estes eventos irão acontecer no segundo semestre. Agora
de forma virtual, né? Que é o que é possível fazer. A gente já tem uma agenda bem intensa prevista, mas para não perder esse vínculo, né? Porque havia uma dúvida muito grande, né? Ah, vai voltar em maio, não, em junho está normalizado, em julho. Como tem muita insegurança ainda, a gente deliberou com a diretoria tomar a decisão logo para fazer uma programação de eventos via web, até porque tem que encaixar na agenda das pessoas, porque não é porque é via web que todo mundo pode toda hora, né? A gente precisa dar um tempo para as pessoas se organizar, encaixar na agenda também, para poder ter qualidade. Então, sim, a gente segue o segundo semestre nesse ritmo, com eventos regionais, com seminários, inclusive eventos que têm funcionado bem com parlamentares, né? Que a gente tinha algumas visitas programadas, que creio que não vão sair também, os parlamentares também muito em dúvida como vai ser o segundo semestre, já estão agendados aí com alguns deputados e senadores também nos estados, né, para nos encontrarem aí na ferramenta web. Isso é uma questão, né, que muitas vezes até a gente vê também a adaptação, né, o SINDAG tem seus associados aí por todo o Brasil, antigamente até para fazer reuniões, assembleias, algumas coisas se fazia, tinha que um viajar de um lado, outro viajar de outro, e agora também a gente tem casos de clientes nossos também que faziam reuniões mensais, presenciais, que agora estão fazendo virtuais e economiza também esse espaço, mas como disseste, né, existe também uma questão que, como também houve uma explosão de eventos, muitos eventos, precisa ter uma organização, né, em relação a isso. Exatamente, que aí vem a história de trazer qualidade, talvez ter menos eventos com mais qualidade para serem atrativos e as pessoas quererem participar. Um exemplo aqui, né, são as lives agora das 8 da noite, por exemplo. Se você abrir o Instagram, vai ter 1.700.000 lives, né? Agora, o que é que a gente faz para ser atrativo, para ter valor para as pessoas que a gente quer que participem? Então, você precisa ter uma programação o quanto antes, né? Um calendário muito bem organizado, trazer isso nos horários adequados para as pessoas. A gente tá vendo as pessoas também se adaptarem. No começo da pandemia, havia ainda uma dúvida de fazer eventos virtuais durante o dia, por exemplo, né? Faz 8 da noite depois do trabalho. Hoje as pessoas se dão conta, não, isso faz parte do trabalho. A gente fez 2 cursos agora para associados, das 2 às 5 da tarde, a semana inteira, porque é horário de trabalho. Né? É virtual, sim, mas se não fosse virtual, a pessoa ia ter que se deslocar para algum lugar. Então é importante que a gente tenha essa noção também, e todos temos aprendido com isso, né? Que é importante a gente ter uma organização, que o evento funcione, que a gente se dê conta que o tempo das pessoas é o bem mais precioso que elas têm, então a gente precisa entregar algo de relevância, né? A gente tem usado essa palavra relevância, tem que ser relevante para as pessoas estarem aqui às 18 horas na live da Agroefetive com o Gabriel, o Nestor aqui, tem que ser relevante, senão ela não vem mais, né? Tem que ser atrativa e relevante para ela. E tem um lado bom também, né? A gente coloca sempre que, além do acompanhar o Just in Time, o ao vivo, ela fica registrada depois para a pessoa que não conseguiu acompanhar naquele horário, e a gente tem alguns registros aqui nossos, né? De lives que muita gente acaba acompanhando o pós depois também, fica no Instagram TV, ou vai para YouTube, ou vai para Facebook, o pessoal também acaba acompanhando. Gabriel, para a gente chegando agora ao final, né, encerrando já o nosso espaço aqui, o que se coloca aí para claro, esse segundo semestre para o SINDAG, né, nessa forma, e os próximos passos aí do SINDAG da aviação agrícola? Nós temos 2 grandes desafios. O primeiro deles é uma grande revisão da legislação da aviação agrícola no Brasil, que o Ministério da Agricultura começou isso há uns 2 anos, e agora, esse ano, ela está indo para um afunilamento, ou seja, fechamento de algumas revisões de legislação. A nossa legislação ela é muito antiga, ela não acompanhou a tecnologia, assim como muitas coisas no Brasil, né? Mas falando da aviação agrícola, a gente tem um grande desafio no segundo semestre, que é literalmente forçar o Ministério da Agricultura para que termine essa revisão e que publique uma legislação atualizada da aviação agrícola, que ela seja compatível com a realidade hoje das empresas. Vou dar um exemplo aqui para quem não conhece do setor. Por exemplo, hoje todas as empresas de aviação agrícola,
cada aplicação que ela faz, ela tem que mandar um relatório para o Ministério da Agricultura. Esse relatório vai no papel ainda hoje. Então, para ontem que o Ministério precisa ter um sistema digital, com aplicativo ou com link de internet, enfim, com alguma coisa que não precisa preencher um papel e mandar pelo correio. Isso cai lá em Brasília e vai montando pilhas de documentos, né? Então, aqui tem um grande trabalho da aviação para esse ano ainda. E a outra linha é ainda no processo de profissionalização das nossas empresas. A gente está com um projeto Mentoria, que está em andamento, que é um processo de mentoria com profissionais consultores para todos os sócios, são 32 mentores que estão acompanhando as empresas, num processo de implementação de planejamento e organização das empresas, e que a gente tem um desejo, tem uma meta gigante aí, que até o final do ano, dos nossos 185 sócios, 120 tenham o seu processo de planejamento estratégico já instalado, já finalizado, né? Essa é a grande meta que a gente tem para o ano. Uma é na questão de regulamentação e a outra na parte de profissionalização das empresas associadas à nossa entidade. Gabriel, quero desde já então te agradecer aqui pela disponibilidade, pelo tempo de estar aqui com a gente, conversando nesse bate-papo, né? A gente trouxe aqui para falar sobre a aviação agrícola, que é um setor importante, né? Na nossa agronegócio, na nossa agricultura, e parabenizar a ti aí, que tem junto com a diretoria do SINDAG, feito um trabalho excepcional falando aí sobre a aviação agrícola, mostrando a importância desse setor, mostrando a profissionalização desse setor. Só que o local Alencarte, acho que não sei isso, local Alencarte, que está mandando, nobre colega e amigo Gabriel Colli, grande abraço. Eu li certo o nome, é por aí. Mas continuando, dizer assim que agradecer muito a sua tua disponibilidade, falar muito aí também sobre esse profissionalismo, esse trabalho que vocês estão fazendo no SINDAG e prol da aviação agrícola, que é um trabalho super interessante, é muito bom, e também, claro, agradecendo aí o Castor, que também faz um trabalho excepcional na parte de comunicação também, para levar essas informações e essas notícias do setor da aviação agrícola, que a gente vê aí cada vez mais importante, fundamental. Alencarte Locke, ele mandou aqui o nome, então, tá certinho. Então, deixo já também sempre a AgroEffect vem nos seus outros canais, seu programa de rádio, outros canais, sempre o SINDAG para disposição aí também de levar essas notícias, o que a gente puder contribuir da nossa forma, estamos sempre à disposição aí, a tua e do Castor. Obrigado, Nestor, obrigado pelo espaço, né? Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, né, nesses 50 minutos, né? Passou rápido aqui, dessa nossa conversa, parabenizar a AgroEffect pelo trabalho, né? Agradecer sempre a parceria. A gente tem procurado até, e muito, muito motivados pela nossa estratégia de comunicação que o Castor coordena, que é manter uma relação muito próxima com os veículos de comunicação, com outras assessorias, para que a gente esteja integrado nos processos da agricultura e do agronegócio como um todo, né? A gente acredita que o agronegócio tem que comunicar mais, a gente precisa ocupar mais espaços na imprensa brasileira, então, só que para isso as entidades precisam se organizar e conversar mais, né? Obrigado a todos aí, a gente fica à disposição e bom trabalho. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo para o agronegócio brasileiro. A gente que agradece. Só lembrando então o público, sexta-feira a gente volta às 6 da tarde, vai ser uma sexta-feira de cultura com o músico Erlon Pericles, que vai estar aqui com a gente. Gabriel, obrigado, um grande abraço. Obrigado, abraço.